Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria compartilhar com vocês um aprendizado que eu venho integrando assim, ao longo da minha vida inteira e volta e meia ele ressurge na minha vida, tanto internamente quanto externamente, para que eu possa revisitar esse aprendizado, que é o aprendizado da gente começar a nos permitir sermos nós mesmos e também dar permissão para que as outras pessoas sejam quem elas realmente são. Porque o que acontece? Que muitas vezes na nossa vida, vamos falar das pessoas de fora primeiro, para ficar claro, para depois a gente olhar para dentro, né? Muitas vezes a gente cria imagens, na maioria das vezes a gente cria imagens de como as pessoas deveriam ser. Então, por exemplo, você olha para alguém e você, a partir do seu ponto de vista, de todas as suas histórias, das suas crenças, de todos os seus paradigmas, de todo o seu mundo interno, né, de experiências, você enxerga o outro. Só que na maioria das vezes você enxerga o outro com base nesse ponto de vista interno que eu tô falando. Então você só vai enxergar no outro o que você quer ver. Então é tão engraçado isso porque a gente seleciona, né, a partir do nosso mundo interno, a gente seleciona no outro o que a gente gostaria de ver. Só que até aí tudo bem, né? O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente faz isso com as outras pessoas, a gente enxerga nelas o que a gente gostaria de ver e aí a gente simplesmente quer que essas pessoas sejam o que a gente vê. Ou seja, a gente para de enxergar a verdadeira pessoa em si, o verdadeiro ser, a verdadeira essência daquela pessoa e começa a criar essa imagem da pessoa e quer que essa pessoa a todo custo se enquadre nessa imagem que a gente criou sobre ela, né? Então a gente não dá permissão para que o outro seja ele mesmo, porque a gente fica o tempo inteiro falando, não, você deveria ser assim, você deveria fazer assim, você deveria falar assim, você deveria gostar disso, sabe? É um tempo inteiro a partir dessa imagem. Então a gente coloniza, a gente fecha, a gente cria uma imagem muito fixa também do que as pessoas deveriam ser, né? Isso acontece muito quando uma pessoa ela muda muito, né, eu mesmo, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas ontem você não falou isso e hoje eu já estava pensando diferente. E o que acontece é que muitas vezes a gente cria essa imagem fixa, só que a gente está o tempo inteiro evoluindo, a gente está o tempo inteiro mudando, né? Então o convite aqui maior é começar a descolonizar as pessoas dessas imagens que a gente cria sobre elas, sabe? E permitir que elas sejam livres para ser quem elas são, livres para viver os seus próprios caminhos, livres para expressar a sua voz, expressar a sua verdade do jeito que elas acham que isso é a verdade do coração delas, sem que a gente precise o tempo inteiro ficar, não, você está fazendo isso, você está fazendo errado, não, você deveria cumprir o que eu espero de você, porque vê quão injusto é isso, né? A gente quer que o outro... É um egoísmo, né? Tipo, eu quero que você cumpra a imagem que eu criei sobre você. E às vezes essa imagem, ela nem precisa ser uma imagem negativa, né? Pode ser uma imagem muito boa. Então, por exemplo, eu que trabalho com redes sociais, né? Recebo muitos elogios. Então, imagina se eu fico o tempo inteiro também fixa essa imagem que as pessoas criaram sobre mim, de que eu sempre tenho que ser muito boa, muito luz. Tá vendo que isso também é apenas mais uma imagem? Porque de verdade, o meu ser, eu também tenho aspectos que eu erro, entre aspas, aspectos sombras, entre aspas, né? Que fazem parte do meu ser. Então, se a gente se apega a essa imagem que os outros criam sobre nós também, nós não expressamos nossa máxima potência, nós não expressamos nosso ser mais elevado. Porque a gente fica o tempo inteiro buscando cumprir essa imagem, que é uma imagem, vocês entendem que é uma imagem totalmente ilusória, né? E tá tudo bem, né? São máscaras sociais que a gente vai vivendo e criando para se relacionar, tá tudo bem, mas o convite é para nos fazer enxergar que nós e as pessoas também são além dessas imagens que a gente projeta, né, nessas pessoas, né? E aí é muito bonito porque você dá a permissão para que o outro seja quem ele é e em contrapartida você também se permite ser quem você é, sem que você precise se encaixar em rótulos ou caixinhas, né, do tipo eu só posso isso, eu só posso aquilo. Você dá máxima expressão para sua alma de sair dessa dualidade, né, eu tenho que viver, eu tenho que não ser, como fala a palavra, hipócrita, eu tenho que não ser contraditória. Você sai dessas caixinhas e se permite a sua máxima expressão da sua alma, claro que vivendo com honestidade,
integralidade, né, dos seus valores, assim, mas reconhecendo que você verdadeiramente não precisa ter esse medo de errar, esse medo de falhar, o medo do julgamento, o medo de parecer contraditória, porque todos esses medos, eles só vão ferir a sua imagem, porque quem você é, a sua essência, não necessariamente precisa gostar só de uma coisa específica. Você pode, por exemplo, ser espiritual e gostar de dançar funk, né? Porque às vezes as pessoas ficam nesse contraditório. Você pode ser saudável e às vezes gostar de comer uma bala fine, não sei, enfim. Entende? Você dá a máxima expressão para a sua alma sem precisar ficar rígido, né? Porque pelo menos na minha vida eu vi que muitas vezes eu ficava rígida a essas caixinhas e eu perdi essa autenticidade do dia a dia, esse movimento, esse fluxo infinito da vida, porque nós somos uma construção infinita, né? Nossa alma ela é infinita. Então a gente não precisa se adequar, criar imagens sobre nós mesmos e nem criar imagens sobre o que as outras pessoas verdadeiramente são, né? E aí a gente se permite expressar, né, igual eu tô falando aqui o tempo inteiro, a nossa máxima potência e também se permite ter momentos de imperfeições, assim, porque faz parte da integralidade do ser humano ter esses lados sombras, esses lados imperfeitos, né, aos olhos do ego. Só que estamos aqui nessa dualidade, nessa dimensão que essas coisas têm a polaridade, né? Então tem o bom, tem o ruim, tem essas polaridades, assim, essa dualidade. Então, naturalmente, você se permite, né, e errar, entre aspas, e é incrível isso, por exemplo, no meu trabalho, muitas vezes eu ficava tão fixa essa imagem de que eu deveria ser sempre muito boa, que eu não expressava o que eu queria verdadeiramente falar, eu tava o tempo inteiro tentando agradar essa imagem que o outro criou sobre mim, com medo de errar, com medo de falhar, só que eu vi que eu não tava feliz nesse lugar, sabe, porque eu não tava sendo literalmente eu mesma. E eu comecei a fazer vários trabalhos internos, né? E me tirei dessa imagem de ter sempre ser perfeita, muito boa, e me coloquei nesse lugar de expressar a minha verdade. E se eu tô certa ou não, se amanhã eu vou mudar de ideia ou não, sinceramente eu não sei, né? Só tô vivendo, expressando, cultivando as minhas transformações internas e expressando elas pro mundo, para que possa fazer sentido ou não. E se não fizer sentido pra vocês, isso não significa que tem algum problema comigo, né? É só porque não fez sentido pra você, o seu caminho é outro e tá tudo bem. E a gente para de projetar também nas outras pessoas as nossas próprias sombras internas, né? Porque às vezes a gente olha pra uma pessoa e fica lá, não, porque essa pessoa tá falando isso errado, porque essa pessoa não estudou direito, porque essa pessoa deveria ter feito tal curso, enfim. Só que tudo isso que você projeta na outra pessoa é uma insatisfação ou é algo... ou é algum valor que você tem com você mesmo, e você não precisa necessariamente projetar isso fora, né? Então, se pra você tem um valor de que é necessário que você estude, faça cursos científicos e etc, pra sua vida, tá tudo bem, mas esse valor importante pra você, mas a gente não precisa necessariamente querer que todos tenham os mesmos valores que nós, que todos tenham as mesmas necessidades que nós. E a gente pode deixar o outro ser livre para viver os seus próprios caminhos e ter seus aprendizados e seguir o nosso, né? Então é isso, é sobre descolonizar o outro dos nossos olhares e descolonizar até nós mesmos dos olhares as imagens que a gente foi criando ao longo da vida sobre nós mesmos, porque muitas vezes essas imagens que a gente tem sobre nós mesmos são imagens dos nossos amigos, da nossa família, da nossa sociedade, dos nossos pais, e a gente não expressa a nossa alma verdadeiramente. Então é isso, que você possa expressar cada vez mais a sua verdade, a sua essência. Espero que possa ter feito sentido e até o próximo vídeo. Beijão!